Perguntar não ofende. Vamos direto ao assunto. A ciência é uma solução ou é um problema? Contextualizando, a gente viu esses dias um debate que aconteceu na televisão alemã entre um velho professor e uma professora. Uma professora vinculada ao Partido Verde, que defendia as medidas tomadas durante a pandemia, né? E ela defendia a sua posição como o consenso da ciência. E esse senhor, o outro professor que debatia com ela na televisão alemã, na televisão pública, no canal público, ela respondia com toda a segurança, não, porque a maioria dos cientistas, há um consenso de que foram corretas as medidas. E o professor respondeu da seguinte forma, né? Ele disse que a ciência, algumas décadas atrás, há um século atrás, ela defendia que as mulheres eram um ser inferior, incapacitadas para determinadas funções. Isso a ciência defendia, há 100 anos atrás. Ou também defendeu, na época do nazismo, que existia de fato raças que eram inferiores. A ciência defendeu isso, como defendeu um monte de outras coisas. E o professor concluía dizendo que a ciência, na verdade, é uma ferramenta que sempre foi usada para confirmar um monte de barbaridades, de absurdos, que às vezes são de interesse político ou econômico num determinado momento. E que hoje isso é usado de forma ostensiva, né? E aí é mais um desses temas que eu considero são paradoxais, né? Porque eles têm os dois lados, né? A ciência, ela é uma solução ou ela é um problema? Como lidar com isso hoje? Como separar o joio do trigo? Como que eu vou avaliar se uma descoberta científica é realmente algo que eu possa realmente confiar cegamente? E aí nós podemos falar, seja de medicamentos, soluções energéticas, porque tudo tem sempre quase como um efeito colateral, né? E suas justificativas? Mas as justificativas, a gente tem condições de saber as justificativas reais por trás de cada uma? É muita coisa que está por trás, assim, que... Mas você colocou de uma forma muito boa, até a forma que você colocou agora, a tradução da maneira que ele falou ficou muito bom, foi realmente dessa forma. E observando como ele disse isso, esse professor, mas quando a gente fala professor, não estamos falando de um professor de uma escola primária, e sim uma pessoa que tem uma formação na qual você tem um doutorado e depois disso você vem o título de professor, é um título muito alto de conhecimento. Ainda no sistema alemão é verdade. Exato, é um título muito alto, de acadêmico, é um título muito alto, ser um professor. Tem uma autoridade, né? Exato, sobre determinados assuntos. Mas eu acho, além de ter sido, se fosse outra pessoa formulando de forma tão assim clara, não seria diferente. Ou talvez se fosse... Não, ele formulou de uma forma muito clara simples e incontestável. Tanto que a professora, ela dava para ver na expressão dela que ela buscava uma resposta, uma justificação. Porque ela poderia dizer, né, que hoje a ciência avançou muito, mas na época também você tinha o mesmo argumento, que a ciência estava muito avançada e por isso que era... E não só isso, na época que houve, na época do corona, o que aconteceu de fato, todo mundo sabe disso. Não há quem não saiba. Houve uma censura. É importante se bater nessa tecla de que as pessoas foram sumariamente canceladas. Mas você usou uma expressão agora, eu acho que é um pouco incorreta. Você disse incorreta. Todo mundo sabe. E não é todo mundo que eu sabe. Acho que as pessoas, eu nunca vi ninguém discordar de que foi arbitrário o que foi feito. Em nome de um bem maior, um bem coletivo. Sim. Que na verdade era defendido por coisas que a gente não tinha certeza. Porque era uma coisa nova, um vírus novo, uma situação nova, não sabia se a origem, não sabia se aquilo ali funcionaria. Para mim, o problema da questão do que aconteceu durante a pandemia e daquilo que é relacionado à ciência
é que foi arbitrário, é que não houve espaço para haver realmente uma contestação de que se aquelas medidas eram reais. E isso não se consegue falar hoje, na minha opinião, no Brasil, por exemplo. No Brasil, porque no momento que você levanta o debate, na hora, você está de um lado ou está do outro. Sim. Você pode dizer, olha, eu não estou nem de um lado nem de outro, eu quero saber o que houve de fato. O que foi aquilo ali? E esse argumento que a ciência, quem fala dessa forma como essa mulher usava, está mal intencionada ou é completamente ignorante. Tu entende? Não conhece o que é ciência. Ou acha que a ciência, do ponto de vista fundamental, pode e deve ser usada para confirmar certos discursos, certas verdades, sabe? É quase, dirão assim, eu acho que seria quase como uma arrogância, né? De afirmar que eu sei o que é verdade, eu sei o que é melhor para outras pessoas. Ou seja, você tem que usar máscara, ainda que você se sinta mal. Eu vivi situações, pessoalmente, em que a polícia entrava no trem e obrigava... Ó, e por falar na polícia? Não pode falar da polícia, né? A polícia... Olha aí, ó. Sempre em ação. Mas é necessário. A polícia é necessária. Não, a polícia é necessária. Não estou dizendo que a polícia não seja necessária. O problema é que ela pode ser usada dessa forma. Sim, e da forma de ela entrar no trem e obrigar uma mulher grávida a usar uma máscara. A mulher passou mal. E tipo assim, o policial ficou consternado, mas como ele tinha uma ordem a cumprir... Esse é o grande problema. Esse é o parte do sistema, né? Na qual você compreende... Hoje o BO é sério, hein? Já foram 4 carros pro outro lado. Não. Pode ser só um gato preso numa árvore. Na Alemanha, né? Sim. Nunca se sabe. Não, é um gato preso numa... Embora eu acompanho notícias diárias daqui, né? E do Brasil também. E você tem um número de problemas com... Deixa a viatura passar. Essa questão da violência é uma das coisas a serem desafiadas com relação a esse debate sobre a ciência. Não, a violência aumentou muito aqui. Não, mas eu digo, Você tem problemas diários hoje de ataques com facas. Tu resolve a violência com polícia? Não. Mas a polícia, em determinadas situações, em lugares... Polícia, no contexto atual... Ela inibe. A polícia, no contexto atual, ela é indispensável. Sim. Porque o nível de violência chegou a um ponto que sem polícia seria muito pior. Sim. Mas ela é uma solução para o problema da violência? Ela é necessária. Não seria a solução está em outra ponta. Não. Ou ela está em outro lugar. Mas voltando à questão da ciência, né? Se a ciência vai apontar qual seria a solução para o problema da violência. Né? É oprimir? É proibir? É ensinar. Pois é. É direcionar aquela energia que não está depurada para um lado... É ensinar. Para uma coisa prática. Ensinar. É quase como um mistério. Cara, você vai fugir completamente de um termo para outro, mas... É que está tudo conectado. Onde nós moramos aqui, né? Você coloca há 20 anos atrás, você ia num parque, você ia num lago, você ia na praia, você ia numa piscina pública, você pagava uma entrada para quem gostava de ir, você entrava na piscina, você entrava na água, deixava seus pertences, bolsa, dinheiro, carteira, tudo em cima da sua toalha, o pano que você deitava. Você tinha uma cultura na época que você não tinha essa preocupação. Você entrava na água, nadava, voltava, estava tudo no mesmo lugar. Hoje, você não consegue fazer mais isso. Nem aqui na Alemanha. Não, eu estou falando especificamente aqui na Alemanha. Aqui em Berlim. Né? Por quê? Porque você mudou muito, mudou a cultura, né? Mudou a cultura por influência de pessoas que vêm de fora com uma cultura que não se adapta à cultura daqui, que não tem essa cultura do respeito, né, cara, da coisa pessoal de terceiros. Aí saímos do tema da ciência. Sim. Mas, ou que também tem a ver com a exatamente, ciência. Talvez tenha a ver com... tem um lado da ciência que defende que a tolerância vai produzir
Mas aí, não, aí, assim, seria mais, eu diria, aí claramente a arrogância da ciência de extrapolar, porque tem coisas que são quase que milenares, conhecimentos milenares. Né? E cultura. Cultura, exatamente. Cultura é uma coisa milenar. E aí estamos voltando. A gente não pode esquecer que a palavra ciência foi inventada justamente nessa civilização, na civilização ocidental. Sim. Né? Que, no caso, Europa, especificamente. Né? E que hoje se transformou num grande instrumento de dominação, para justificar que se destrua uma cultura. Isso é antigo, na verdade, né? Para poder implementar ou impor um modo de ver, de viver, né? Porque é cientificamente melhor, né? Eu vejo uma coisa que me interessa, eu gosto de história, né, cara? Me interesso por história. E observo o quanto as coisas se repetem. Você tem um padrão de comportamento humano que eles vão se repetindo. São coisas comportamentais. E esses comportamentos se repetem, principalmente em grupo. E sim, no grupo das pessoas normais, assim, no cidadão normal, pagador de imposto. E no grupo político, no grupo que tem a administração do Estado, sempre se repete o mesmo tipo de comportamento. Às vezes em escalas maiores, em termos de se repetir, né, de ser mais parecidas, e às vezes em escalas menores. Eu acho isso uma coisa bem interessante. Levando em conta agora que me veio uma lembrança da história da Revolução Francesa. Especificamente, qual parte? Do comportamento na qual, quando o rei foi guilhotinado. Sim. É quase como perdeu-se... Aí se assumiram, um novo grupo assumiu, e esse grupo que assumiu chegou num ponto que ficou tão ruim quanto era o rei. Isso foi rápido. Exato. Isso foi rápido. Sim. Aí entra a figura do Napoleão. Que é novamente que depois de um excelente combatente que prestou um serviço para a França como um general, como um comandante general. Um imperador. Se autoproclamou imperador. Um rei. Autoproclamou e pronto. Era um gênio da política. Exatamente. No nível de um Hitler, né? No nível de Alexandre de Moraes. Aí que Alexandre de Moraes? Cara, olha, se você pegar o que aconteceu e pegar o que está acontecendo no Brasil hoje, você quase que encaixa uma coisa na outra, assim, cara. Uma sombra na outra. É? Sim. Recentemente eu li, eu me interessei e vi. Mas o Alexandre Moraes... Bom, o Alexandre Moraes já botou um monte de gente na cadeia, já condenou os caras a um monte de coisa, já fez bastante maldade. Mas ele não guilhotinou ninguém, né? Ele não fuzilou ninguém. Ainda não, mas talvez metaforicamente a vida da pessoa acabou. Mas aí é que tá, aí começa a pergunta. Aí acho que é um argumento válido. Seria melhor fuzilar e guilhotinar, enforcar um monte de gente no Brasil? Depende de quem. Entendeu? Essa é a pergunta que ninguém faz. O ponto agora foi só essa repetição desses fenômenos de história. Se você fala de... Não, mas é que eu acho que não há um paralelo direto, por causa que... Sim, olha... Claro, ele é autoritário, digamos assim, que as medidas dele são, assim, legalmente, constitucionalmente injustificáveis. Eu vou te mandar... Mas comparar ele a, tipo, um cara que, né, do nível do Napoleão... Acho que é exagerar. Não falando não só o dele, estou falando de todas as pessoas que estavam envolvidas na época da Revolução Francesa. Sim, mas aqui não houve uma revolução no Brasil. Primeiro começa por aí. O Brasil, na verdade, o Alexandre de Moraes, na minha opinião, vendo de fora, para quem olha de fora, ele só se explica num contexto em que justamente não há um Napoleão, não há um rei, não há porra nenhuma. Aí aparece uma figura que é absolutamente inesperada, como um juiz da Suprema Corte. Um ministro. E um ministro, seja qual o nome que dê, uma autoridade do nível dele. Não, porque ele não é juiz. E ele assume aquilo de uma forma arbitrária. Ele não tem um cargo de juiz, ele é um ministro. Ele é um advogado que foi colocado ali. Ele tem essa autoridade. E ali, aquela coisa dessa autoridade dele, ele usa de uma forma autoritária. Exato. Né? Despota, é um déspota. Ele não é um despótica.
Ele não é um cara que foi eleito democraticamente, ele não tem uma representatividade, o que ele está tomando, as posições dele normalmente são políticas. Tem uma série de questões que podem ser criticadas perfeitamente. nele. Quando você olha a história da Revolução... Não é um Napoleão. Não houve uma revolução ainda no Brasil. Eu não falei de maneira alguma que ele era a figura do Napoleão. Não, tá, eu entendi. Eu só falei que os fatos históricos da Revolução Francesa... Tu acha semelhantes? Né? Os fatos históricos, eles meio de comportamentos, eles se repetem. Fazer uma redução, seria uma redução bem assim drástica, né, para chegar a esse ponto, porque a Revolução Francesa houve uma, tipo assim, deu exemplos ao mundo, transformou o que se acrescentava, praticamente marcou o fim da monarquia, não só na França, como no resto do mundo. Claro. Foi uma transformação. E eu não acho que... Com preços muito altos foram pagos. Desse ponto de vista histórico, o Alexandre de Moraes, na verdade, é uma figura muito mais medíocre. Sim. Né? Mas o ponto não era diretamente comparando ele a outro. Eu falo Tutu, não só ele como pessoa, e sim a todo o contexto do que está acontecendo. Então, aí voltando ao assunto da ciência jurídica, né? A ciência, né, do direito. O que está acontecendo no Brasil... Tu deu um exemplo de não é só ele, sim. Não dá para atribuir só a ele, não, de isso é um conjunto de coisas, sim. Que são de coisas e de pessoas. Desafiam a ciência do direito. Sim, né? Não, totalmente. Tipo assim, nós estamos regredindo, nós estamos preparando para ir para onde? Se torna, você dá uma liberdade para distorção de leis, interpretações, você não tem uma interpretação. Algo é branco, não tem uma interpretação para branco com um tom avermelhado, um branco para tom azulado, que é o que acabou acontecendo. Mas qual a solução para isso? Complexa? Sim, mas qual seria o início? Eu não sei. O fim de tudo e o início é um restart. E o que seria um restart? De novo, complexa a pergunta. Eu não tenho esse poder para isso. Não tem nem a solução, será uma coisa é conversar a respeito. Vamos tentar, né? Vamos tentar. E vocês, o que acham? Qual a solução para todas essas questões? Ciência, direito, constitucionalidade, política, vida. Perguntar não ofende.